Olá, meus irmãos, estamos aqui reunidos para mais uma aula semanal que nós temos. Hoje nós estaremos falando sobre motim em família. E o texto que nos foi trazido pelas Assembleias de Deus para que nós possamos estudar nesta aula, ela vai falar muito sobre as murmurações que ocorreram, né? Então hoje nós falaremos do descontentamento do povo no momento que Moisés estava tirando eles do Egito, aquele descontentamento. Vamos falar também sobre seus irmãos, né? A insurreição que teve de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés durante esse trajeto, ou seja, durante a escapada deles do Egito até a chegada deles na Terra Prometida, né? E eu acredito que esse texto com certeza vai trazer de maneira eficaz um exemplo perfeito para que nós possamos estudar algumas causas da desunião do povo, algumas causas das contendas familiares e até nós temos essas contendas nos dias de hoje, né? Então que isso possa servir de exemplo para todos os irmãos e nós possamos usar isso como um aprendizado para que nós possamos evitar essas contendas em família, não é verdade? A família, meus irmãos, ela deve ser valorizada e cada um cumprindo o seu papel de maneira eficaz na busca de potencializar um ao outro, de valorizar um ao outro dentro desta relação. Para isso, nós precisamos ser sábios e não permitir que certos problemas interfiram nesta relação. A leitura proposta para este estudo desta semana está no livro de Números 11, de 1 a 7 e 12, de 1 a 8, meus irmãos. O livro de Números, ele relata o que? Exatamente essa peregrinação. E Deus preparando durante todo esse trajeto o povo para herdar a terra prometida. Fala também da organização do povo pelos levitas, a preparação, os ensinos, né? Aqueles ensinos onde eles eram levados a se santificar, fala da celebração da Páscoa lá no Sinai. Números 11, de 1 a 4, meus irmãos, fala sobre a murmuração do povo e do castigo que foi lançado por Deus devido a essa murmuração, devido a essa contenda, né? No caminho de Cádiz e Barneia, ele apresenta a lei a eles, que especifica os pecados e a rebelião no deserto, ali no capítulo de 15 ao capítulo 19. Também fala da desobediência durante ali o caminho de Moabe, no capítulo de 20 a 25, até o momento em que Deus prepara uma nova geração para possuir a terra, porque o povo da geração que fez essa trajetória, ele murmurou e pecou de uma maneira muito grande. Então Deus proibiu que aquela geração entrasse na terra proibida. Somente uma nova geração poderia acessar, né? Então vocês vejam que o pecado que eles cometeram foi muito grave. Josué, para isso, ele foi designado como sucessor de Moisés e ele direcionou esta entrada, porque apenas Josué e Caleb foram autorizados a guiá-los ali. Vejam, meus irmãos, que mesmo com tudo o que eles viveram durante a escravidão no Egito e com todos os livramentos e milagres que Deus fez durante a sua ida à terra prometida, o povo ainda murmurou. Eles não confiaram em Deus. Meus amados, vocês veem que Deus abriu o mar, Deus mandou o maná, Deus mandou a carne, mas eles reclamaram de tudo, reclamaram porque não tinham água, reclamaram porque não tinham peixe, reclamaram porque eles não tinham carne, eles reclamaram do maná que Deus mandou, né, que era como se fosse sementes de coentro, né? E assim Deus forneceu para ele, devido a essa reclamação, a carne através das codornizes que vinha no final da tarde para eles, né? Já em Números capítulo 12, relata sobre o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, uma etíope, ou seja, o povo de pele mais escura, né? Naquela época não era nem moral, né? Nem
moral e nem legalmente errado ele fazer isso, como não é hoje também. Mas naquela época a gente precisa deixar claro, porque muitas pessoas podem achar, mas naquela época podia, não podia. Não era nem moral nem legalmente errar ele fazer isso, né? Mas Arão, que era seu irmão, e Miriam, né, que era a sua irmã, ou irmão e irmã de Moisés, né, eles usaram isso como pretexto para encobrir aquela inveja, aquele ranço que eles sentiam nesta relação com ele. Né? Eles nutriam esse ranço com ele devido à sua autoridade, a autoridade que lhe foi outorgada por Deus. Né? Porém, meus amados, Moisés se manteve humilde, a Bíblia fala exatamente assim, ele se manteve humilde, porque ele confiava no Senhor. No capítulo 13, Moisés ele envia os espias, no capítulo 14 é relatado o desejo do povo de voltar para o Egito. Né? Eles falam que queriam voltar para o Egito porque por quê? Porque lá eles tinham fartura, eles tinham as panelas cheias, mas eles esquecem que ali eles tinham também a escravidão. O preço era alto pago, eles achavam que vinha aquilo de graça, né? Porque essa inveja, essa murmuração faz com que as pessoas não vejam a realidade dos fatos. Eles viam a fartura de alimento, mas eles não viam a destruição que era feita sobre eles através da escravidão, através das chicotadas, através das coisas que ocorriam com ele, da destruição que estava acontecendo com o povo de Deus, né? E como eu já falei, os murmuradores, ou seja, aquela geração que passou aqueles 40 anos com Moisés no deserto, não foi permitida a entrar na terra proibida. Dessa maneira que acontece. Meus irmãos, embora todas as incríveis evidências do amor de Deus apresentadas no capítulo 9 e 10, parece ser surpreendente que o povo ainda se queixe, embora isso faça parte da natureza pecaminosa do homem, né? Mas parece surpreendente eles se queixarem. Eles viram o mar se abrir, eles viram uma coluna de fumaça acompanhando eles, acompanhando o tabernáculo depois, eles viram a proteção que Deus trazia para eles. E hoje, meus amados, eu sinto falar isso para vocês, mas nós também fracassamos nestes sentidos, né? Nós fracassamos, inclusive, em ser gratos a Deus. Ali, meus amados, nós vemos que o mesmo povo que se queixa por todas as coisas, por todas as bênçãos que Deus derrama sobre eles, ele implora a Moisés por ajuda. Ele implora para que Moisés interceda por Deus, com Deus, né, sobre eles, né? E este benevolente como ele né, ele ora a Deus e vai interceder sempre. Meus irmãos, nós vemos que ali continuamente existiu um motim. Continuamente existiu um motim. E isso sugere o quê? O motim significa o quê? Uma reunião de pessoas que se opõem contra a autoridade ou contra uma ordem pré-estabelecida. Isso é um motim. Né? E isso, meus amados, são reações negativas contra regras e ordens estabelecidas em um grupo social. Hoje ainda convivemos e vivemos com esse tipo de coisa, com esse tipo de situação, né? Mas nós aprenderemos, portanto, com esta rebelião de Arão, Miriam e do povo de Israel contra o seu irmão e líder Moisés, que independente de todos os seus efeitos, de todos os seus feitos em prol do povo, que a murmuração, ou seja, aquele inconformismo, ele vai gerar contenda, vai gerar separação, vai gerar destruição, meus amados. Às vezes nós recebemos tantas coisas da nossa família, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, né? Mas a gente ainda acha que aquilo é pouco, a gente fica inconformado com aquilo e a contenda vem. A separação, a destruição vai passar a fazer parte do nosso dia a dia, pelo nosso relacionamento conosco mesmo, porque o inconformismo é nosso. O inconformismo é nosso. A falta, quem sente, somos nós, de alguma coisa que nós almejamos, que nós queremos, que nós achamos que necessitamos, mas a nossa fome está saciada, a nossa sede está saciada, nós estamos sendo cuidados. Nós não precisamos, para ser cuidados, ter o máximo, nós precisamos ter o natural, normal.
Então nós vemos, meus amados, muito isso nos dias de hoje, né? Moisés, ele naquela época era a autoridade maior de Israel, que por 430 anos viveu escravizado no Egito. Foram 430 anos depois que José morreu, que eles ficaram ali no Egito escravizados. Trocou-se o faraó substituiu o outro, e aí ele não conhecia mais José, e aí ele escravizou o povo do Egito que ali estava. E eles viviam escravizados ali, meus irmãos, de uma maneira, como é que eu vou dizer, sem nenhuma organização, sem nenhuma liderança espiritual. Então eles passaram a conviver com a adoração de ídolos novamente, passaram a conviver com sacrifícios errados, com tudo eles praticavam de uma maneira inadvertida. Eles não tinham mais uma relação com Deus como deveriam ter. Então eles perderam ali, meus irmãos, todos os princípios éticos e os princípios morais que eles conheciam, que eles já tinham esse contato, né? Porém, com a interferência de Deus através de Moisés, eles dali saíram para buscar novamente o Senhor. Eles foram a caminho de Canaã, que era a terra proibida, a terra prometida para cada um deles, né? Porém, ao experimentarem durante esse trajeto alguns percalços pela escassez de água, pela escassez de alimentos, eles murmuraram e se rebelaram contra Moisés. Assim, meus irmãos, eles tiveram uma coisa que nós falamos sempre aqui, eles tiveram dúvidas de ter sido uma ação de Deus, a sua fuga no Egito. Nós falamos muito que o ser humano hoje em dia tem muitas dúvidas com relação a Deus, ele permite-se ter essas dúvidas. Então ele está vendo as bênçãos, mas ele se permite ter dúvidas, e aí ele começa a se perder na relação com Deus. E da mesma forma acontece lá. Então, devido a isto que aconteceu, surgiram as murmurações contra Moisés, as murmurações essas, até mesmo dos seus irmãos, Miriam e Arão, né? Mas vamos aos assuntos que a escola bíblica nos apresenta. Esse primeiro assunto, meus amados, ele vai falar o quê? Vai falar sobre essa influência, sobre essa murmuração, né? Mas afinal de contas, o que são murmurações? Murmurações, meus irmãos, são falas baixas, aquelas falas negativas sobre aquilo que você discorda. Então, você tem uma relação com uma pessoa, você discorda dela em algum motivo, então você começa a murmurar, mas não devia ser assim, não pode ser assim, tem que melhorar, tem que fazer isso. Então você murmura. Essa é a murmuração. Israel, meus amados, sempre teve este problema. Eu falo sempre, sempre mesmo, né? Murmuravam por qualquer coisa que não os satisfazia. Mas o pior, né? A pior das murmurações, meus amados, é aquela murmuração caluniosa, ou seja, aquela murmuração, aquela fofoca ou fuxico que a vida das pessoas, independente de quem sejam, né? Acaba mexendo, você acaba falando da vida dessas pessoas. Nós podemos dar como exemplo aí a calúnia, né? Calúnia é você atribuir falsamente crime, é você difamar, é você atribuir um fato negativo que não seja crime, uma injúria, atribuir palavras de qualidades negativas, xingamentos, falar alguma coisa de uma forma mentirosa, que alguém cometeu algum crime, né? Existe também outras coisas, né? A fofoca também é o ato de você descobrir uma informação sobre alguém e você posteriormente contar essa informação a uma ou outra pessoa, ou até a várias pessoas, você espalhar, você fazer fofoca, né? Pode ser também considerado ali como fuxico, né? Ou seja, inverdades. Fuxicos são inverdades. Elas são disseminadas entre as pessoas com o intuito de quê? De prejudicar alguém. É um mexerico, é um tipo de fofoca também, é uma intriga que você vai causar, é a ação de você se intrometer num assunto que não lhe diz respeito, é o ato de você desbilhotar, é uma bisbilhotice.
né? Isto, meus amados irmãos, é obra da carne, como nós já aprendemos na aula passada e nas aulas anteriores também, né? Em uma família nós devemos viver o que? A verdade. Nós devemos viver o que? A comunhão, devemos viver o amor. É isso que nós devemos viver em uma família, na união de uma família, numa união entre amigos. As intrigas, elas devem ser resolvidas com sabedoria, conforme ensina o Senhor, e em oração. De um modo geral, meus amados, qualquer líder, inclusive o familiar, passa por isso. E com Moisés ele não foi diferente, né? Não foi diferente. Quando eu me refiro a qualquer líder, eu digo um professor, eu digo um governador, eu digo uma pessoa que administra um condomínio, é um líder, é uma pessoa que está lhe liderando. Então você não é obrigado a concordar com ele, mas você não deve murmurar, você deve sentar e esclarecer ao seu marido. Você não deve ficar murmurando e se remoendo por dentro e sem ter coragem de falar com ele, ou ele sem ter coragem de falar com ela, ficar criando ranço dentro do coração. Isso vai ao divórcio, ao afastamento. Há necessidade de que se converse de uma maneira respeitosa, educada e amorosa. É dessa maneira que nós temos que resolver esses problemas. Mas, com Moisés, ele passou por isso também, né? Desde o momento que ele saiu do Egito, né? Quando ele na sua passagem pelo Mar Vermelho, todo mundo parou ali, entrou em desespero, começou a falar mal dele, maldizer, e agora, cadê o Deus? E começaram a murmurar, né? No caminho ali do Sinai, né? Meus amados, e nós vemos que durante esse trajeto até o Sinai, o povo passou por muitos êxtases, muitas alegrias, muitas maravilhas, comprovadas biblicamente, né? Só que o que acontece? Na primeira dificuldade que surgiu, murmuração. Na primeira dificuldade, eles murmuraram. Eles murmuraram por água, murmuraram por pão, Deus mandou a água, Deus mandou o pão. Depois murmuraram por carne. Isso tudo está em Êxodo 15, de 22 a 27. Então nós podemos entender com essa leitura tudo sobre isso. Não estou fazendo as leituras aqui para os irmãos para a gente ter uma aula um pouco mais entendível, para a gente prosseguir no relato de uma maneira mais dinâmica e terminarmos ela com um pouco menos de tempo, né? Estes, meus amados, eles se lembravam do quê? Daquelas panelas de carne ali do Egito. Eles se esqueciam da escravidão, como eu já falei, dos açoites, do trabalho forçado. Um preço muito alto a ser pago, e eles achando que aquilo era como um presente, era de graça para eles. Êxodo 16:4 fala sobre essas coisas. Eles pediram o alimento e Deus mandou o maná. Mesmo assim, eles queriam carne e Deus mandou as codornizes no final da tarde. Nada, meus amados, absolutamente nada faltou ao povo. Nada faltou ao povo. Desde vestimentas até alimento e a proximidade com Deus. Mas a insatisfação é como um germe maléfico, né? que domina o coração e domina a mente do povo, né? E assim não demorou muito para o povo começar a enjoar do maná, a enjoar das codornizes, e voltaram a reclamar de Moisés. Nos tempos de hoje, meus irmãos, infelizmente, nós fazemos o mesmo que Israel fazia. Nós reclamamos de tudo. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós queremos sempre mais, independente se é com relação aos filhos, com relação à esposa, com relação às coisas que nós temos, né? Com relação às coisas que nós temos. Mas, mesmo ali nos primórdios da igreja, os apóstolos eles já exortavam o povo a respeito disso. Mas é difícil porque lutar contra esses sentimentos da carne no nosso coração é muito difícil. Tiago 4:11, meus amados, ele fala que nós não devemos falar mal uns dos outros, né? Que aquele que fala mal do irmão está julgando ele, né? Está julgando ele. E ele fala mal também da lei quando ele está julgando, né? Porque se você está julgando, você não é um observador da lei, você é uma pessoa que está se tornando um juiz da lei. Um juiz. E 1 Pedro 2,11 fala que nós precisamos nos despojar, né, de toda essa maldade e dolo
que nós carregamos dentro de nós, de toda essa hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicências que nós podemos carregar dentro de nós. Porque às vezes nós não aceitamos e murmuramos com relação ao que uma pessoa está fazendo, mas nós não temos condições e não oferecemos para ele métodos ou subsídios para que ele possa mudar aquilo e estar de acordo com aquilo que nós achamos. Se nós falarmos com ele e conseguirmos convencê-lo, mostrando que o que nós temos como ideia é melhor, ele vai mudar. Estou falando isso para os dias de hoje, para nós. Ele vai mudar, ele vai buscar um equilíbrio nesta relação, mas nós murmuramos. E o pior, na maioria das vezes, é por trás da pessoa a quem nós servimos, é por trás daquela pessoa com quem nós estamos. Então vejam, meus irmãos, que nós também devemos fazer tudo sem murmurações, sem contendas. Isso fala e nos ensina o capítulo 17 de Filipenses. Capítulo 17 de Filipenses também fala sobre essas coisas. Das murmurações, meus amados, é das murmurações que derivam esses conflitos, né? E assim nós devemos evitá-los em nossa família. Nós devemos evitá-lo na relação com os nossos irmãos. Nós devemos evitá-lo na relação com o nosso casamento, com a paternidade. Isso tudo traz muitas responsabilidades para nós. E o temor até dessas responsabilidades, o medo dessas responsabilidades nos levam a fazer certas coisas de uma maneira meio inconsequente, onde nós precisamos ajudar-nos mutuamente, né? Essa ajuda ela é indispensável entre os cônjuges e também entre os filhos e os pais, né? Os pais devem sempre orientar os filhos quanto a essas coisas, né? E os filhos, quando bem orientados sobre essas coisas, as responsabilidades que vêm através delas, elas serão aceitas com alegria e com satisfação, porque aí eles vão saber que era para o bem de todos. Ele não vai estar beneficiando o pai, não vai estar beneficiando a mãe, e não vai estar beneficiando um irmão, o outro, ele está beneficiando a todos, meus irmãos. Já os pais, eles deveriam já ter esse ensino em si, porque os pais deles deveriam ter ensinado isso a eles, né? Por fim, se nós não sofremos a consequência do bom ensino do pai, nós sofremos a consequência ou da omissão ou dos maus ensinamentos. É dessa maneira que funciona. Agora, se isso não ocorreu, meus irmãos, nós com certeza precisamos buscar agora esses ensinamentos em tudo que nós pudermos. Nós temos que buscar acesso a essas informações de todas as maneiras possíveis, além da Bíblia Sagrada. Esse é um fator primordial para essa relação, que já tem que vir desde do início do nosso relacionamento. Mas, além disso, nós precisamos buscar informações, precisamos aprender com pessoas que sabem mais, e nós precisamos fazer isso de bom grado, nós precisamos entender como é o relacionamento familiar, como é o relacionamento social, nós precisamos, de uma maneira ética, de uma maneira moral, de uma maneira coerente, buscar o equilíbrio nesta relação. E nós precisamos usar isso entendendo o seu benefício, sem murmurar, sem reclamar, né? Sem se amotinar contra a família devido a problemas que, na verdade, na maioria das vezes, são naturais. Eles vêm durante o transcorrer da nossa vida. Todos aqueles problemas que eles estavam passando vieram durante o transcorrer da ida dos hebreus, do Egito até a terra prometida. E eles ali amparados por Deus, através da intercessão de Moisés, mas mesmo assim eles queriam mais, queriam mais, queriam mais. Vejam, meus amados, que o caminho para o melhor pode trazer, sim, alguns espinhos, pode trazer algumas pedras afiadas que vão te machucar, né? Mas o resultado final, com certeza, ele será bastante satisfatório. A alegria, a felicidade está na forma que você lida com as questões adversas da vida. A união, ela faz a força. Lembrem-se sempre disso. Sempre. Lembrem-se sempre, a união, uma família unida, um povo unido, um Estado unido, um país unido, um mundo unido, vai com certeza
trazer para cada um de nós forças para que a gente possa lidar de uma maneira mais tranquila com tudo isso, né? Com tudo isso. Mas quais são as queixas, ou quais eram as queixas do povo, que nós estamos usando aqui o texto como exemplo, né? Indo direto ao assunto, fica claro que a hora que eles deixaram o Sinai, porque até o Sinai eles foram ali protegidos por Deus, Deus abriu o mar, então as bênçãos vieram de uma maneira, mas quando eles entraram ali, eles viram o quê? Um deserto inóspito. Eles viram ali que não havia água, não havia nem como se produzir nada naquele deserto. Nada, não havia como se produzir nada no deserto. Isto, meus irmãos, trouxe o quê? Trouxe uma total dependência de Deus. E o ser humano não está habituado a lidar com total dependência de pessoas. Não está habituado a lidar com total dependência de Deus. É lógico que existem pessoas acomodadas que aceitam, como é que eu vou dizer assim, aceitam aquilo que lhe oferecem porque eles não conseguem se movimentar, eles não têm ânimo para ir atrás, né? Então são pessoas diferentes, a grande maioria, diferentes da normalidade do povo. Tem pessoas que se acomodam, né? Se acomodam. Né? Mas nós não podemos nos acomodar. No caso ali, quando eles viram aquele deserto inóspito ali, eles não tiveram fé o suficiente, eles não confiaram em Deus, meus amados. E aí o juízo de Deus veio sobre eles pelo fogo. Veio, Moisés subiu no Sinai para pegar os mandamentos. Quando desceu ali, eles tinham feito um bezerro para adorarem, né? Inclusive Arão que fez. Mas não vamos entrar muito nos detalhes, né? Mas foi dessa maneira. Foi dessa maneira que eles fizeram aquele bezerro e o juízo de Deus veio sobre fogo. Inclusive matou algumas pessoas que estavam ali, queimou muitas tendas. Moisés intercedeu e Deus atendeu e parou com aquilo que estava acontecendo, né? A segunda queixa veio quando o povo reclamou sobre o maná. Eles estavam com com fome, Deus mandou o maná para eles, né? Então Deus a cada manhã mandava o maná. Eles tinham que coletar o do dia e não para o outro dia, né? E quando chegasse no sábado, eles coletariam na sexta-feira para os 2 dias. E era dessa maneira que eles faziam. Mas vejam que eles se queixaram sobre isso também, eles murmuraram a respeito disso, né? Vejam que eles se esqueceram de todos os milagres que eles já tinham vivido e presenciaram. Por quê? Porque eles murmuraram, né? E a murmuração nos leva a esquecer o bem que recebemos. E ela destrói aqueles nossos momentos com Deus. Com certeza destrói os nossos momentos com Deus, né? A terceira queixa que eles tiveram, meus amados, veio através de Miriam e Arão. Esses dois, eles murmuraram e indagaram Moisés pelo casamento com aquela mulher cuxita que eu já falei com vocês, que eram descendentes de Cã, filho de Noé, né? A filha de Jetro, né? Porque esse povo ele não era bem aceito pelos hebreus, né? Mas ia muito além disso. Essa murmuração, essa queixa que teve, foi muito além disso. Arão e Miriam, eles queriam ter o mesmo protagonismo de Moisés, né? Como nós lemos, nós não lemos, eu omiti a leitura para nós aqui, lá em Números 12, 2. Né? Então eles queriam ter o mesmo protagonismo, né, que Moisés. Eu omiti para que vocês leiam em casa, para nós termos uma aula mais ativa, né? Então ali foi com certeza, eles queriam aparecer tanto quanto Moisés, para quem? Para o povo. Que para Deus já sabia quem eles eram. Eles queriam aparecer para o povo, eles queriam ter a mesma força, o mesmo poder de Moisés. Ocorre que ali, meus amados, Miriam, ela era profetisa, Arão era sacerdote. Então Miriam falava com Deus e passava para o povo. Arão falava com Deus e passava para o povo. Moisés falava com Deus e passava para o povo. Mas a missão de levar o povo do Egito à terra prometida era de Moisés. E é isso que eles não entendiam. Ali não se tratava de falar com Deus, se tratava de missão. Quem tinha qual missão? Um era sacerdote, outro era profetisa, e Moisés tinha a missão de levá-los até a terra prometida, né? Mas assim mesmo eles cobiçavam essa autoridade, né? Elas cobiçavam a autoridade de Moisés, que era o irmão mais novo deles, né? Miriam, profetisa, Arão, sacerdote,
todos eles conselheiros do povo, mas eles se viam como mensageiros de Deus por também transmitirem o que Deus determinava ao povo. Carregavam ali um sentimento dentro do coração destrutivo na relação com o seu irmão. Principalmente, meus irmãos, Miriam, que ela que incitava Arão contra o seu irmão. É ela que cutucava Arão ali com vara curta para que ele ficasse contra o seu irmão. Mas o caso ali, meus irmãos, não era a fala, como eu já expliquei para vocês. Né? Não era a fala. Tratava-se de missão. Nós precisamos deixar isso bem claro para vocês. Tratava-se de missão. E eles não souberam fazer esta distinção. Não souberam administrar isso. Então, o pai dentro de um lar tem uma missão, a mãe tem outra missão, os filhos têm também a sua missão. Então, é cada um na sua missão. Nós precisamos aprender e entender isso. E ajudar o outro na missão dele. Deus, quando ele formou a família, ele formou desta maneira. Cada um tem a sua missão. Cada um tem o seu estágio ou o seu estado de ação. E nós precisamos colaborar uns com os outros, sem murmuração. Né? Eles jamais poderiam voltar-se contra Moisés. Não há o menor cabimento de haver ciúme nas coisas feitas por Deus, porque ele dá a função a cada um dos seus, a cada um, ele destina a eles o que fazer. Então ele deixou claro o que cada um deveria exercer como função naquela travessia, naquela jornada que eles fizeram. Né? Mas com esta atitude deles, o povo se permitiu ser influenciado por Arão e Miriam, e aí o povo também ficou contra Moisés. É difícil, né? É difícil. Porém, meus irmãos, Moisés, ele era um homem manso, ele era um homem reto diante de Deus. Ele não revidou. Nós estamos aqui no terceiro assunto já dessa aula. Ele não revidou. Mateus 5,5 deixa claro que bem-aventurados são os mansos. Moisés foi um agente pacificador e intercedeu continuamente pelo povo. Continuamente, Mateus 5,9. Então, ele foi um pacificador. Hoje em dia, meus irmãos, meus amados irmãos, nós precisamos alertá-los sobre isso, né? Aquela pessoa que é calma, aquela pessoa que é mansa, aquela pessoa que é pacificadora, né? Ela carrega nas costas um X que as outras pessoas entendem como sendo uma pessoa fraca, como sendo uma pessoa covarde, né? Para quem isso? Para aqueles que querem se parecer fortes, ou sobre aqueles entendidos por eles como fracos. Então ele quer usar a fraqueza das outras pessoas para se sobressair sobre elas. Ele quer ser forte em cima de fracos, mas não são fracos, são pessoas pacificadoras. Meus amados, é isso que nós precisamos entender, são pessoas mansas, pessoas calmas. Então nós não precisamos nos sentir fortes ou superiores a pessoas que são calmos, mansos e pacificadores, e não covardes. E não covardes, né? Meus amados, a palavra de Deus nos ensina a se buscar a capacidade de ter autocontrole, a se buscar a temperança, a se buscar o domínio. Isso está lá em Gálatas 5:23, são os frutos do Espírito Santo que nós tanto falamos aqui, meus amados. Vejam, irmãos, que mesmo sabendo sobre esta afronta de seus irmãos, ele orou a Deus para perdoá-los. Ele orou a Deus para perdoá-los. Portanto, amados, mais uma vez afirmo que precisamos buscar obter os frutos do Espírito, como nós falamos tanto em nossas aulas aqui, que está lá em Gálatas 5, versículo 23. Nós precisamos nos abastecer disso, para que nós possamos viver uma vida pacífica, mansa, em comunhão com os irmãos, com a esposa, com o marido, com os filhos. Né? O trabalho árduo de Moisés fez com que ele se cansasse disso. Ele se cansou, ele estava ali em momentos de sofrimento e ele já não se via mais em condições de prosseguir. Aí Deus entra e manda ele separar 70 anciãos. Né?
E aí, feita esta escolha, o Espírito de Deus veio sobre eles que profetizaram. Está lá em Números 11, 25 isso. Então, ele veio sobre Deus e eles profetizaram. Meus irmãos, nós devemos estar atentos para que o amor esteja sempre em nossa relação familiar. Né? Esteja sempre nesta relação na nossa família. Clamar a Deus para o agir do Espírito Santo em nossa casa, trazendo paz, harmonia, comunhão. É dessa maneira que funciona. Autocontrole, respeito, entre tantas outras necessidades que nós temos no nosso lar, não é verdade? Não se permita ser um reflexo do mundo para a sua família. E nem se torne para a sua família, né? Para a sua família, aquele obstáculo no prosseguir na presença de Deus. Né? Você pode e você vai fazer essa diferença, com certeza. Às vezes nós ficaremos tristes? Sim. Às vezes nós nos sentiremos fracos? Sim. Né? Você veja que Moisés, em certo momento, ali, ele bateu na rocha com força 2 vezes para tirar água. E Deus só pediu que ele ordenasse que a água viesse. Né? Por um instante, ele permitiu que a ira, né, tomasse conta dele. Né? E aí ele nos deixou esse exemplo negativo. Ele bateu na rocha, Deus pediu que ele adorasse, que ele clamasse a Deus para que viesse a água, mas ele foi lá e bateu na rocha. É difícil, então nós poderemos sim, por um instante, permitir ou passar por este momento de ira, mas nós temos que aprender a segurar. Ele foi considerado a pessoa mais mansa na Bíblia, porque ele teve condições de administrar tudo isso. E todas essas coisas. Exemplo este que nós não devemos seguir, né? Então, não devemos irar, nós temos que nos controlar. Por isso nós devemos buscar os frutos do Espírito Santo, o domínio próprio. Né? Deus, ele tem o controle de todas as coisas, meus amados. Nós não podemos esquecer disso de maneira nenhuma. E nós somos seus instrumentos. E apenas isso. Nós somos seus instrumentos. Apenas isso. Nós não podemos, em hipótese alguma, por nós mesmos tomarmos decisões. Nós temos que orar a Deus, clamar pela sua ajuda, pelo seu socorro e viver sob essa édice. Entendam então, meus irmãos, portanto, que Moisés ele clamou a Deus, inclusive pelos seus irmãos. Inclusive pelos seus irmãos, embora todo o confronto, embora tudo que tenha acontecido por Arão, tá certo? Ele orou por ele. E a sua irmã, meus amados, Deus falou com eles através de uma coluna. Deus falou através de uma coluna de nuvem com eles. E assim mostrou a eles o quê? A sua soberania. Miriam, ela ficou inclusive leprosa. Por 1 semana ela ficou leprosa, ela ficou doente, ela ficou afastada do povo. E quem é que ia lá na caverna para poder alimentar ela? Moisés é que iria levar o alimento para ela, porque ela estava afastada. Todos temiam aquela doença e Moisés não temia aquela doença. Ele ia alimentar ela, ela falava, não se aproxime de mim. Ele falava, mas eu não tenho medo. Então Moisés socorreu a irmã, socorreu o irmão não teve problema nesse sentido, mas socorreu, esteve com o irmão, intercedeu por eles. E ela ficou 1 semana com lepra. Números 12, de 10 a 15, nos fala sobre isso, né? Fala que a nuvem ela se afastou da tenda, né? E que a Miriam, depois daquilo, ela se achou leprosa, branca como a neve, né? Branca como a neve. E Arão olhou para ela naquele momento e percebeu que ela estava leprosa. Aí Arão foi buscar quem? Foi buscar Moisés. Foi buscar Moisés. E aí ele clamou ao Senhor, né? Clamou ao Senhor para perdoar todos os pecados deles. Números 12, de 10 a 15. É um tanto quanto extenso, não dá para a gente ler, né? Mas podem procurar lá. Meus irmãos, busque sempre harmonia familiar. Não se esqueça disso. Nós vemos filhos contra pais hoje em dia, pais revoltados contra a atitude dos filhos. Nós vemos marido e mulher se confrontando ao invés de se amarem. Nós vemos o ciúme, vemos a inveja, e isso tudo vai levar a um motim,
vai levar a um confrontamento, vai levar a um afastamento, um divórcio, um distanciamento, que não seja um divórcio, mas um distanciamento entre pais e filhos. Isso não pode acontecer, né? Nós precisamos, na verdade, buscar e conhecermos a Deus, buscarmos e conhecer aquele Deus ao qual nós servimos e vivermos de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua palavra. Seremos vencedores, seremos assim, vencedores em todos os sentidos da vida, meus irmãos. Que o exemplo utilizado nesta aula de hoje nos ensine um pouco mais sobre amor, sobre o respeito e a comunhão, sobre a fé, a esperança e a confiança em Deus e na sua providência. Então, o texto que nós lemos hoje nos traz um exemplo muito forte, muito poderoso sobre o que pode influenciar na sua relação social, familiar, na relação com a igreja. Com a igreja, nós já falamos na semana passada também sobre essas coisas dentro da igreja, não vou repetir para não me tornar longo, mas eu quero que vocês entendam que este texto traz um ensinamento muito grande, que nós precisamos estar atento a essa aula para que nós possamos nos corrigir. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam estar durante essa semana amparados por Deus e que isso possa falar com o coração de vocês durante esta semana. Deus abençoe.